O tema da mensagem está aí exposto: aprendendo da maneira mais difícil, mas ainda assim aprendendo. Vamos lá repetir? Aprendendo da maneira mais difícil, mas ainda assim aprendendo. Novamente, vamos lá. Aprendendo da maneira mais difícil, mas ainda assim aprendendo. Muito bem. Aprender é uma arte que aproxima todos os homens. Na verdade, quando nós aprendemos, nós somos nivelados. Então o aprendizado nos une e nos nivela, mas o aprendizado também nos distancia, nos separa. Então o conhecimento que faz parte da vida e que vem de Deus é de suma importância para nós em todo momento. Há muitas formas de aprender. Ninguém aprende só de uma forma, de um modo. Não há um momento específico para aprender. A cada momento, a todo instante, por todas as oportunidades, nós estamos aprendendo. Fazemos escolhas do que vamos aprender. Escolhemos. Achamos que temos então talvez esta capacidade, e daí há recompensas para quem aprende, e há nesse sentido prejuízos para quem deixa de aprender na vida. Há diferentes intensidades no modo de aprender. Alguns aprendem pela maneira mais fácil, não sei se é assim. Outros aprendem pela maneira mais difícil. Alguns aprendem pelo amor, outros aprendem pela dor. Então nós podemos assim entender que na vida tudo é setorizado por aquilo que nós estamos aprendendo. E nesse sentido você pode dizer: pastor, eu sei de muita coisa na vida, eu já aprendi muito na vida. Talvez você diga: eu aprendi de tudo um pouco, ou de quase tudo. Mas nessa noite nós gostaríamos que você, que já aprendeu de quase tudo, ou de tudo um pouco, pudesse entender que se você ainda não aprendeu de Deus, de nada vale tudo que você na vida aprendeu. Aprender de Deus é de fato o que mais nós precisamos ter na vida. E assim nós temos o livro de Daniel, capítulo 4 em especial, que fala então ali dos primeiros anos, chegando quase à primeira década do reinado do grande rei Nabucodonosor. E o que liga então os dias de Nabucodonosor aos nossos dias, o que faz então essa ponte, está no versículo 1 do capítulo 4, nas palavras do próprio rei. Você pode acompanhar na sua Bíblia. O rei Nabucodonosor, olhe bem: a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Como ele não definiu um tempo, como ele não mencionou um período de tempo, então mesmo sem saber, ele chega até nós, uma vez que nós estamos no mundo, somos de outras línguas, estamos então certamente vivendo aqui. O livro de Daniel então ele apresenta a pessoa de Deus como aquele marco na vida de todos, e que todos precisam então ter esse marco e ter esse aprendizado por meio do Senhor. Não vale então nesse sentido você conhecer alguém que aprendeu de Deus. Não vale você dizer: ah, pastor, a minha esposa aprende muito de Deus. E você? Ah, pastor, o meu esposo, ele é um homem que conhece muito a Deus, ele aprendeu muito de Deus. E você? Pastor, os meus filhos desde cedo aprenderam de Deus. E você? Meus pais, pastor, como eu admiro que eles aprenderam de Deus. E você? Ah, o meu amigo, alguém conhecido,
Não vale então aprender de Deus por tabela. O aprendizado é algo particular à vida e necessário a todos nós. Então, como é que Deus nos chama a aprender sobre Ele? Deus faz aqui um convite no capítulo 4, através da vida deste rei, o grande rei Nabucodonosor, ali o rei da Babilônia, do lado da Mesopotâmia, que faz uma investida sobre a Síria, desce então até o Egito, e quando ele volta, ele traz cativo muitos ali de Judá, dentre eles Daniel e seus 3 amigos, Mesaque, Abdenego e Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, como Deus nos chama, como Deus te chama a aprender sobre Ele? Os versículos de 4 a 6, nós encontramos aqui a primeira forma que o Senhor nos chama a aprender sobre Ele através da vida de Nabucodonosor. Diz assim: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me apavorou quando estava no meu leito, e pensamentos e as visões da minha cabeça turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Como é que Deus está chamando aqui Nabucodonosor para dele aprender? Como é que Deus então nos chama? O próprio Nabucodonosor, ele nos ajuda a pensar através das circunstâncias da vida. Deus nos chama a dele aprender através das circunstâncias da vida. Ou seja, aprender de Deus sempre tem um fundo histórico. Aprender de Deus sempre tem um contexto. Aprender de Deus sempre tem um campo pelo qual nós estamos andando. O rei Nabucodonosor, ali no final do dia, ele vai deitar, e eu acredito que ele então achou que aquela noite seria como todas as outras noites, que ele sonharia, acordaria no outro dia, como sempre ele fazia. Circunstâncias. Mas aquela noite foi a noite que ele então se turbou por algo que o Senhor o fez chegar a ter. Um sonho. É interessante porque o próprio rei diz aqui que este sonho na sua vida não foi fruto de uma preocupação do dia, não foi fruto de uma perturbação do reino, não foi causado por uma desinteligência, assim como dizem os policiais lá de São Paulo, uma desinteligência de casal, dele e da esposa dele. Não. Ele tinha passado o dia bem, estava bem no reino, nada o perturbava, ele vai dormir e simplesmente Deus o perturba por meio daquele sonho. Então, irmãos, ele diz aqui que havia tranquilidade na sua casa. Olha o detalhe: estava tranquilo em minha casa. A palavra do Senhor nos diz que muitas vezes os nossos sonhos durante a noite, ou pesadelos, ou sonhos bons, são resultados do dia o qual vivemos, da agitação do dia, ou do acúmulo de muitos dias. Então os sonhos, na maioria, são produtos das experiências, das idas, vindas, do falar, e aí o nosso cérebro então faz as suas conexões livres, e assim nós sonhamos. Mas ele diz aqui: eu estava bem em casa, mas esse sonho não foi fruto de nenhum problema. E ele diz também: eu estava bem no palácio, diz aqui, na minha casa, e feliz no meu palácio. O rei Nabucodonosor era neste momento o mais temível de todo o mundo antigo, o mais poderoso de todo. Não tinha quem o atemorizasse, não tinha quem o ameaçasse, não tinha ninguém que estivesse ali trazendo qualquer preocupação. Ele era soberano, ele era único, era só ele não tinha motivo para perder uma noite de sono, ele não tinha uma preocupação, uma fatura, ele não tinha um exército faltando, sendo atacado, nada disso. Circunstâncias da vida.
É a maneira como Deus muitas vezes se apresenta a nós. E muitas vezes Deus diz: olha, a partir de hoje você vai aprender de mim. Você está levando a vida normalmente, até o momento que o Senhor diz: a partir de agora você vai aprender de mim. Acontece com quem é grande, acontece com quem é pequeno, acontece com quem é rico, acontece com quem é pobre, acontece com homem, acontece com mulher, acontece com quem é novo, acontece com quem é velho. A partir de agora você vai aprender de mim. O Salmo 29, versículo 4 diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor troveja, a voz do Senhor despedaça os inimigos do campo. A voz do Senhor é poderosa. Quando Deus fala, a terra se abala. Quando Deus fala, os homens se perturbam. Quando Deus fala, Ele fala. Então nessa noite eu gostaria que você pudesse parar um pouco e ver se Deus também não está lhe chamando para dele aprender, dele experimentar algo na sua vida por meio do que você está vivendo, do seu problema, do seu cotidiano. Mas é a maneira como Deus está dizendo: vem aprender de mim, vem me conhecer melhor. Aqui nesse momento, irmão, se reverte. O grande rei, o poderoso rei Nabucodonosor, está aqui sem poder mais fazer nada. Ele vai expedir um decreto, versículo 6, e ele chama todos para traduzir apenas aquele sonho. E aqui nós tiramos a nossa primeira implicação de como Deus nos chama a dele aprender por meio das circunstâncias. É que nada silencia a voz de Deus. Nada, meu irmão, nada, minha irmã. Agindo eu, quem me impedirá? Nada silencia a voz de Deus. Você está muito bem na vida? Se Deus quiser falar, chegou a hora dele. Você está muito mal na vida? Se Deus quiser falar, chegou a hora dele. Você está rodeado de pessoas? Se Deus quiser falar, é a hora dele. Você está sozinho, não tem ninguém, como nós lemos hoje o Salmo 142, Davi sozinho. Se Deus quiser falar, chegou a hora dele. Quando Deus quer falar, é porque chegou a hora dele. E aqui a gente tira dessa implicação também: é preferível ouvir a voz do Senhor e estremecer, conforme Nabucodonosor, do que não ouvir a voz do Senhor e não ter a oportunidade de se arrepender. O que é melhor na sua vida? Talvez você diga: pastor, eu não quero me estremecer de medo se o Senhor me chamar. Por uma experiência na vida, eu não quero ter medo, mesmo que seja o Senhor. Aqui nós aprendemos, através dessa perturbação da vida de Nabucodonosor, que é melhor estremecer ouvindo a voz de Deus do que não estremecer e não ter a oportunidade de se arrepender, pois o propósito de Deus de chamar Nabucodonosor a dele aprender é para levá-lo ao arrependimento. Malaquias 3:2 diz: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Ninguém. Não há rei, não há poderoso, não há grande, não há ninguém que possa resistir ao Senhor. Essa é a primeira verdade. Como Deus nos chama a aprender sobre Ele, através das circunstâncias da vida. Em segundo lugar, como Deus nos chama a aprender sobre Ele, colocando pessoas crentes próximas a nós. Você quer saber como as coisas vão ser resolvidas na sua vida? Vai depender também de quem ao seu lado está. Deus usa pessoas. Você acredita nisso? Olha só, Nabucodonosor faz uma investida a Judá, e quando ele volta, ele leva cativo Daniel, leva cativo então seus 3 amigos, e no capítulo 1 diz que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se das finas iguarias do rei. Logo no capítulo 1, esses 4 jovens ali tomam uma decisão: nós vamos nos manter firmes,
Nós vamos enfrentar qualquer que seja o problema aqui. Nós estamos numa cultura diferente, num povo diferente, nós somos cativos, mas nós somos príncipes. Nós somos príncipes do Deus Altíssimo. E eles tomaram essa firme resolução. Pediram então para serem testados, comerem algo diferente da maioria. E no prazo então determinado, 1 ano depois, eles são então trazidos à presença ali daquele representante do rei, e eles estão melhores, eles estão com um aspecto bem, eles estão ali mais sábios, eles estão ali conhecedores de muito mais informações sobre o reino, sobre aquele novo lugar do que todos os outros. É interessante porque você pode dizer, que coincidência, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que é Beltesazar, está agora, não, que coincidência coisa nenhuma, é direção de Deus. É interessante que logo no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho, e Daniel é apresentado diante dele ali, como aquele homem de Deus. No capítulo 3 ele vai fazer uma estátua da sua própria imagem, e sabe quem aparece? Os 3 amigos de Daniel, que vão dizer, nós não vamos nos curvar a ti, ó rei, aconteça o que acontecer, se for para morrermos ou não, nós não iremos te adorar, será tudo da vontade de Deus. E os 3 amigos de Daniel são ali apresentados como homens de Deus. No capítulo 4 novamente, aqui Nabucodonosor tem um sonho, e Daniel então novamente é apresentado como homem de Deus. Por quê? Porque Deus quis colocar em volta de Nabucodonosor pessoas suas, seus homens de confiança, crentes, fiéis. Então talvez você não esteja vivendo uma provação, talvez você não esteja vivendo uma dificuldade, talvez você não esteja com um espírito turbado e angustiado, amém por isso, mas talvez alguém próximo a você esteja, talvez alguém da sua família esteja, talvez alguém que você conheça esteja, e tão importante quanto aprender do Senhor em situações assim, também é ser usado por Deus em situações assim. Aqui Deus chama Nabucodonosor a dele aprender por meio dos servos que ele tinha, servos fiéis. Foi decisão do Senhor que Nabucodonosor os levasse, foi decisão do Senhor que Nabucodonosor os colocasse ali no palácio, e foi decisão do Senhor que nos momentos críticos de sua vida, eles se apresentassem diante do rei. Nabucodonosor aqui tinha alguém diferente para o aconselhar. Deus colocou na vida de Nabucodonosor homens crentes. Homens crentes. Nos momentos de tribulação do mundo, de vida, circunstâncias as quais nós estamos experimentando, nós estamos entrando numa semana difícil do nosso país, e ao invés de você levantar bandeira de A, B, C, D ou E, ao invés de você fazer panfletagem, qualquer outra movimentação, se apresente como um homem de Deus, se apresente como uma mulher de Deus, se apresente como alguém que vai poder oferecer ajuda. É assim que Deus age em todas as nações, diante de todos os reis e governantes. Nós somos um povo distinto, nós somos um povo qualificado, nós não somos qualquer um, e não podemos estar fazendo qualquer coisa, não podemos estar parecendo como a maioria aparece, não podemos estar nos portando como a maioria se porta, porque nós somos representantes do Deus Altíssimo. Leve isso a sério na sua vida, leve isso a sério na sua casa, no seu emprego, leve isso a sério em qualquer que seja o lugar onde você esteja. Você é diferente, as pessoas irão te ver de forma diferente, a tua palavra é diferente, o teu conselho é diferente, o teu comportamento também deve ser diferente.
Estes homens aqui, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, são diferentes. Eles não cedem às circunstâncias, eles não tomam partido, porque eles são do Senhor, e quem é do Senhor não tem partido. A palavra já está dizendo partido. O Senhor é o centro na vida destes homens. Então Deus colocou pessoas que não cederam, pessoas que não se curvaram e pessoas que se comprometeram a dar um testemunho, ainda que falando a verdade, e correndo risco de vida. Correndo risco de vida, dizendo para Nabucodonosor que ele precisava ouvir, não que ele gostaria de ouvir. Como nós muitas vezes trocamos as coisas por medo, por insegurança, pelas consequências, nós deixamos de dizer o que as pessoas precisam ouvir e optamos por dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, gostam de ouvir. Mas no capítulo 4, acompanhe comigo, versículo 20, ele tem um sonho, Nabucodonosor, e esse sonho não é favorável a ele, esse sonho não é algo bom para ele. E nesse sonho então tem uma árvore, e agora Daniel vai ser chamado para interpretar esse sonho, o qual Nabucodonosor estava com medo, apavorado. Ninguém conseguiu traduzir, ninguém conseguiu interpretar, só Daniel. Então ele tem um sonho, esse sonho é perturbador. Versículo 10, eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Versículo 11, crescia uma árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava no céu, e era vista até os confins da terra. O reino de Nabucodonosor, alto e extenso, um reino poderosíssimo. A árvore tinha folhas, frutos. Versículo 13, no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, e este santo vai dar uma ordem: corta a árvore. Ora, se a árvore era um reino, esse vigilante que desce do céu diz: corta o reino dele. Mas não só isso, deixa o tronco e a raiz. Corta a maior parte, mas deixa o tronco e a raiz. E esse ser também celestial, ele vai dizer, e muda o coração dele, transforma o coração dele de coração de homem para um coração de animal. E agora esse sonho turbou o grande rei Nabucodonosor, e Daniel é chamado. Aí Daniel começa: paz, sabe o que é que eu acho? Nada disso. Aqui não cabe o que nós achamos, aqui só cabe o que de fato é. E é interessante porque no versículo 20, ele vai dizer: a árvore que viste, versículo 22, és tu. E ele vai mais à frente, ele diz, versículo 24: este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu Senhor. Meu irmão, você sabe o que é isso? É alguém dizendo para o seu soberano que o reino dele vai ser tirado, que ele vai ser castigado, e que agora a mão de Deus vai pesar sobre ele. Alguém em sã consciência não diria isso, nem ousaria chegar a dizer isso. Mas Daniel não tem escolha: ou é dizer o que Deus manda dizer, ou é perder a vida de qualquer forma. E é interessante porque ele vai mais à frente, ele diz o seguinte: portanto, ó rei, versículo 27, acompanhe comigo aí: aceita o meu conselho. Quão importante é um homem de Deus estar no momento certo. Quão importante é uma mulher de Deus estar no momento certo. Quão importante um homem e uma mulher de Deus falarem o que deve ser falado na circunstância que eles estão vivendo. Daniel chega ali diante do rei e diz: aceita o meu conselho. Qual o conselho?
põe termo pela justiça em teus pecados e em tua iniquidade. Olha, Nabucodonosor, você não é tão bom quanto pensa, você não é tão certo quanto diz, e você está escondendo aí um bocado de coisa errada no seu coração. É bom você se apressar, Nabucodonosor, e começar a arrumar a casa do teu coração, porque a coisa vai pesar para ti. Então é o conselho que eu te dou: põe justiça em teus pecados e nas tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel disse exatamente o que o rei precisava ouvir. Tome meu conselho. Mas aqui tem um outro aspecto também da importância de alguém usado por Deus. A presença de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego ali no reino, ali no palácio, não tornou Nabucodonosor um crente. Às vezes, irmãos, nós caímos naquela ideia: ah, pastor, fulano já está vivendo comigo há tanto tempo, ele é quase um crente. Você já parou para pensar? É quase um crente. Tem tudo para... Pastor, se brincar, ele é mais crente do que alguns que eu conheço. Você já chegou nisso? Mas a pessoa não é crente. Ela nunca confessou a Jesus. Ela é tida por crente porque vive com crente. Ela é tida por crente porque fala como crente. Ela é tida por crente porque se veste como crente. Mas se vestir, andar e falar não torna a pessoa crente, a não ser através de conhecer a Jesus Cristo. Então você pode passar 10 anos vivendo com crente, 50 anos vivendo com crente, e você não é crente. Você pode morar na mesma casa de muitos crentes, mas você ainda não é crente. Você pode vir à igreja acompanhando um crente por muito tempo na sua vida, mas isso não te torna crente. Nabucodonosor não era crente por ter Daniel, Sadraque e Abednego do seu lado. Ele era incrédulo. E Daniel sabia dessa realidade, sabe? Daniel não o enganou. E Daniel diz: olha, confessa os teus pecados, conserta a tua vida, porque pode ser que Deus tenha misericórdia. Eu nem sei se vai ter. Pode ser que Deus tenha misericórdia. Então, conviver com pessoas crentes não te torna um crente. Leve isso a sério na sua vida. Tire também esse exemplo do grande rei Nabucodonosor. Deus nos chama a dele aprender, tomando essa verdade como verdade de vida. Ninguém vai para o céu pela salvação da mulher, da esposa. Ninguém vai para o céu pela salvação do marido. Filho nenhum vai para o céu pela salvação dos pais. Pai nenhum vai para o céu pela salvação dos filhos. A salvação é pessoal e independente. Depende de cada um. É entender o chamado de Deus, confessar os seus pecados, como Deus aqui está falando a Nabucodonosor. E como Daniel tem essa compreensão. Então, o que melhora a vida não é só andar com pessoas certas. O que melhora a vida não é só ter uma boa companhia, é importante. Mas o que melhora a vida é a sua decisão para com Deus. Essa é uma decisão inadiável, que você precisa tomar em vida, não depois da morte. Porque depois da morte, meu irmão, não tem vela, não tem reza, não tem nada. A palavra do Senhor é que diz isso. Depois da morte não há o que se fazer, é em vida que se faz. Depois da morte é resultado. Então a igreja, o crente, tem que entender isso. A nossa agenda com o mundo é de fazer com que o mundo entenda que ele está perdido, peca, e Deus vai pesar a mão.
A nossa agenda, nossa atividade neste mundo, nós que somos sal e somos luz, Mateus capítulo 5, nós que fomos tirados da morte para a vida, Efésios capítulo 2, nós que saímos do império das trevas, Colossenses fala sobre isso. A nossa pauta no mundo é dizer para o mundo: se arrependam, abandonem seus pecados, porque a ira de Deus está vindo. Foi isso que Daniel disse para Nabucodonosor. Nossa agenda com este mundo é a agenda de Deus. Aí talvez você diga, e eu lhe compreendo, e essa tem sido a tônica desses momentos: pastor, mas eu tenho que lutar contra aquela causa porque os meus filhos e os meus netos estão na escola. Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Quem deve falar de Deus para o seu filho é você, não é a escola. Quem deve levar seu filho à salvação é você e não o professor. Nós estamos aqui, irmãos, mas nós não somos do mundo e não devemos esperar que o mundo faça o que nós devemos fazer. Ah, pastor, mas o mundo está tão violento. Nós devemos pedir ao Senhor a graça e misericórdia para que nos livre do mal, conforme o Senhor Jesus Cristo disse: não nos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ah, pastor, mas e essa inflação, e essa instabilidade financeira, e o meu trabalho, e a minha vida? Você deve lembrar da palavra do Senhor: o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Deus esqueceu essa agenda? Deus esqueceu essa responsabilidade? Quem é que nos sustenta? É Deus. O nosso trabalho, quem nos dá? É Deus. Nossa vida tem que estar na dependência do Senhor. A nossa confiança não deve estar em homens, mas deve estar no Senhor. Jeremias capítulo 17: maldito o homem que confia no outro homem e se aparta do Senhor e faz da carne mortal o seu braço. A nossa confiança deve estar em Deus. A nossa confiança não está em homens. Homens não merecem a nossa confiança, Deus sim. A nossa confiança não é no momento político estável, não. Olha que Deus muda tudo. A nossa confiança deve estar em Deus. Por isso que Abacuque diz: ainda que a figueira linda, ainda que os currais não haja gado, ainda que no campo não haja nada, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Está caindo tudo, meu irmão. Está caindo tudo, minha irmã, e vai cair. Esse mundo perfeito não vem não, viu? Leia a Bíblia, vá para a Bíblia. A coisa que tende a piorar. Mas nós somos do Senhor, guardados pelo Senhor, amados pelo Senhor. E quanto a isso, nós não precisamos nos preocupar com o dia do amanhã. O Senhor Jesus Cristo nos disse, é um imperativo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos com política, não andeis ansiosos com quem vai assumir ou não vai assumir. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu próprio mal. Pacifique o seu coração. Salmo 46:11 diz: aquietai-vos. Aquiete, meu irmão. Você está correndo para lá, para cá, ofendendo a um, ofendendo a outro nas redes sociais. Calme seu coração. Você é diferente. Você tem um Deus sobre a sua vida. Sabe onde é que você deve estar? Aqui, ó, na mão de Deus. Turbados, preocupados e agitados estão quem não tem uma mão para os sustentar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Corra para o Senhor, se refugie no Senhor e deixe as preocupações de lado. Isso não é deixar de ser cidadão. Isso não é faltar com a sua cidadania. Não. Domingo, vá voltar. Domingo, peça a direção de Deus, cumpra o seu papel como crente, escolha aquele que Deus colocar no seu coração. É incrédulo, não é crente,
mas eu sei algumas coisas que batem com a palavra de Deus, então faça a sua escolha. Eu sei algumas coisas que não batem com a palavra de Deus, então você vai prestar contas a Deus do seu voto. E se eu levo isso a sério, pronto, não preciso estar preocupado. E quanto ao mais, dizer a verdade, como Daniel aqui está dizendo. Terceiro lugar, como Deus nos chama a dele, sobre ele aprender? Quando ele nos remove do orgulho, da soberba e da altivez para a humilhação. Capítulo 4, versos 10 em diante. Nabucodonosor, ele ouve o conselho do Senhor, ele ouve o conselho de Daniel, mas aí passa um ano, versículo 28. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, e ao término, ao cabo de 12 meses, ou seja, depois de um ano, esquecido ele está. Daniel, você lembra sinceramente do que você sonhou há um ano atrás? Quem é que guarda a memória de um sonho há um ano atrás? Bem, não era qualquer sonho, não é verdade? Aquele sonho, quem foi que deu? Nabucodonosor. Colocou um intérprete, Daniel, uma verdade. Conserta aí o teu coração, se arrepende. Pode ser que Deus tenha misericórdia. Mas a maioria das pessoas não está nem aí com o que Deus avisa. A maioria das pessoas não estão nem aí com o que Deus fala. A maioria das pessoas não levam Deus a sério. Essa é uma verdade. O que Deus falou hoje, talvez amanhã você já esqueça. Você lembra do sermão do domingo passado? Será que é só o pastor que lembra do sermão do domingo passado? Você meditou no sermão depois o sermão começa logo depois que é pregado. O sermão não termina daqui a pouco. O sermão começa a ser parte da sua vida. E aqui, um ano depois, Nabucodonosor está esquecido. E agora nós vamos conhecer quem era Nabucodonosor. Toda essa beleza, olha esse palácio, esses jardins que eu fiz para a minha glória, a minha majestade. Acompanhe o que diz a palavra do Senhor no capítulo 4. Veja o que diz, meu amado. Imediatamente, diz aqui, falou o rei e disse, não é esta, versículo 30, não é esta a grande Babilônia, que eu edifiquei para a casa real, com o meu glorioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ele ainda. Ele estava falando, ele não terminou. Lembra quem o acordou? Agora é quem vai falar com ele falando, acordado. E diz aqui no versículo 31, falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passeam 7 tempos por cima de ti, até que o que diz o que na sua Bíblia? O que é que diz a sua Bíblia? Até que aprenda o que? Que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Aprender é o segredo da vida. Você está hoje à noite aqui para quê, meu irmão? Para mudar de vida? Não, também. Você está hoje à noite aqui para aprender de Deus. Em qual área do seu coração e da sua vida? Talvez aqui você esteja andando como Nabucodonosor, queixo alto, olhos altivos, achando que tem, achando que é o bam, achando que faz e desfaz, até que de repente Deus chegou a hora, acabou. Deus disse, chega.
Você sabia que Deus tem o direito de dizer para você: chega? Você já parou para pensar se Deus disser para você: chega? Você anda fazendo e desfazendo, dizendo e desdizendo, se é que você pode, né? Pensando e despensando. Chega. Deus disse para Nabucodonosor: chega. O teu reino acaba agora. E você vai ser expulso dos homens. Você vai sair do meio dos homens. A doença aqui é insânia zootrópica. Insânia zootrópica. A pessoa então deixa de pensar, facultar como homem e começa a achar que ele é um animal. Então a comida de homem não mais é preferida. Ele começa a preferir comida de animal. Ele não quer mais a convivência com o homem. Ele está com medo agora dos homens. Ele está fugindo dos homens. E ele agora tem que ser tirado do meio dos homens, porque ele dá coice, ele rincha, ele faz tudo. Ele deixa de ser um homem. O grande Nabucodonosor, aquele que estava se gloriando do seu jardim, de sua riqueza, de sua majestade, agora vai viver como um boi, comendo capim, afastado, tirado da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus conselheiros. Passou a ser a grande notícia do mundo. O grande rei Nabucodonosor já não era mais rei. Ele tinha perdido tudo. Ele construiu um jardim suspenso para alegrar a sua esposa, porque ela, na sua casa, na sua terra natal, tinha montanhas, e ela então olhava aquelas montanhas e sempre se alegrava com aquelas montanhas. E lá na Babilônia, no palácio, não tinha isso. Mas Nabucodonosor disse: não seja por isso, eu vou construir para você um jardim suspenso, uma montanha aqui. E aquela criação passou a ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Seu poder excelso, sua grandeza, as muralhas de Nabucodonosor ali da Babilônia, grandes muralhas ali, que estavam então cercando a cidade, a altura, os portões, 25 portões de bronze. O homem era riquíssimo, poderosíssimo. Agora ele vai viver como animal. Por quê? Porque ele era orgulhoso. Porque ele olhava para Deus com soberba. E porque ele roubou a glória de Deus. Quem é você? Quem sou eu? Com o que nós temos? Quem somos nós? Você tem, você não tem nada. Ah, você você não é nada. Basta Deus fazer assim, ó, e você deixa de ser. É isso que está acontecendo com Nabucodonosor. O grande se torna boi. Não que ele virou boi, mas o seu comportamento, sua maneira de pensar. Ele agora está sendo chamado por Deus a aprender na humilhação. É uma maneira muito difícil e dolorosa. Pessoas orgulhosas, pessoas que não querem abrir mão do que pensam, acham-se como a verdade, se colocam como uma medida, estão esquecidas de que elas não são medida alguma, é Deus, de que a verdade é Deus, não somos nós, de que o poder é de Deus, não é nosso. Pessoas que são orgulhosas, altivas, soberbas, são chamadas por Deus a aprender
por meio da humilhação. A maior das insanidades não é se tornar um burro, se tornar um animal doido. A maior das insanidades é ser orgulhoso, é ser soberbo. Abandone isso. Abandone isso. Por fim, para nós encerrarmos, depois de 7 anos, 7 longos anos, ele volta a si. Versículo 34. A outra maneira de Deus nos chamar a dele aprender é mostrando que só o Senhor pode dar libertação. Mas ao fim daqueles dias, versículo 34, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos do céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu me disse ao Deus, e o louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Ele não é mais o grande, é Deus que é grande. Ele não é mais o poderoso, é Deus que é poderoso. O seu reino acabou, mas o reino de Deus é sempre eterno. Ele agora reconhece quem é Deus. Versículo 35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, segundo a sua vontade é ele que opera com o exército dos céus, e os moradores da terra, não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Só Deus para dar libertação. Então, meu amado, eu gostaria de fechar a mensagem agora, dizendo algo para você. Talvez você esteja vivendo um momento fechado. Talvez Deus te colocou a entrar em um lugar o qual só o Senhor é que pode te tirar de lá. Uma experiência na vida, um momento de dor, um momento de aprendizado, uma necessidade, uma falta, você não consegue resolver, porque Deus quer te ensinar, para que possa então você sair. Então Deus, Ele usa as circunstâncias, Deus coloca pessoas à volta para dizer o que é, Deus ensina por meio da humilhação, e fechando, Deus é o único que pode te livrar, te tirar. E Deus vai tirar Nabucodonosor. E como Deus faz isso? Versículo 36, tão logo me tornou a vir o entendimento, também, olha aqui o que estava acontecendo, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir minha majestade e o meu esplendor. Deus não só dá o entendimento, mas Deus também dá a majestade de volta. Sabe por quê? Porque agora Nabucodonosor não é mais soberbo, orgulhoso. E Nabucodonosor está agora dizendo no seu íntimo: toda a minha riqueza pertence a Deus, todo o meu conhecimento pertence a Deus, toda a minha fama pertence a Deus. Eu não sou nada e tudo sou com Ele, sem Ele nada sou. E Deus então tira desse cárcere, e Deus o faz aprender quem é Deus e quem é Ele, e quem são todos os moradores da terra. Que maravilha! Aqui nós entendemos que Nabucodonosor confessa ao Senhor como seu Deus. Aqui nós entendemos que não foi por um acaso que Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego são chamados da Babilônia. Aqui nós entendemos que nenhum dos sonhos foi por acaso. Aqui nós entendemos que viver como animal não foi por acaso. Aqui nós entendemos aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos diz em João capítulo 8: conhecereis a verdade, e a verdade vos não ouvi. Conhecereis a verdade, e a verdade vos. O Senhor também diz: se pois
o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Quem é que pode te livrar de uma situação? Quem é que pode te livrar de uma angústia? Quem é que pode te livrar de uma privação financeira? Quem é que pode te livrar do malfeitor, do homem mau? Quem é que pode te livrar de qualquer que seja a dificuldade, de qualquer que seja o perigo, de qualquer que seja a coisa? Deus. Então, na verdade, o que nós precisamos é de quem? E aprender de quem? E se nós estamos aprendendo de tudo e não estamos aprendendo de Deus, não vale de nada. De nada vale. Você vive um cárcere. O cárcere da ilusão de que você acha que é e o que não é. De que você faz quando não faz, diz o que não diz. Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer te chamar. Aprenda de mim. Curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor.